primeiras personagens do evangelho de hoje são as personagens, são os fariseus, né? Eles se apresentam ali como aqueles que querem colocar Jesus Cristo em uma situação difícil, em uma cilada. E os fariseus são aqueles com os quais Jesus sempre teve algum problema. Não porque Jesus tinha problema com os fariseus, mas porque os fariseus tinham problemas com Jesus. Porque não queriam se converter. De fato, Jesus Cristo vai nos dizer também no Evangelho, um pouco antes deste aqui, que nós devemos estar atentos, cuidado com o fermento dos fariseus. E Jesus Cristo diz isso a nós, discípulos. Porque, de fato, isso pode acontecer na nossa vida espiritual. E quem são os fariseus? Os fariseus são aqueles homens muito letrados, pessoas de grande inteligência, pessoas que estudam profundamente a lei de Deus, a Sagrada Escritura, mas eles têm um pequeno problema. Eles não são capazes de tomarem uma posição justa, não são capazes de dar um sim, sim e um não, não. Eles se movem à segunda do público que está diante deles, ou de acordo com as pessoas que estão diante deles. Mas qual que é a ideia de fundo dos fariseus? É tirar algum proveito pessoal daquilo que está acontecendo. Portanto, o problema deles é que eles usam a verdade, usam aquilo que eles têm como conhecimento, usam a profundidade deles não para o bem comum, não para a proclamação da verdade de Deus, mas utilizam para proveito pessoal. E são preocupados somente com aquilo que pensarão deles. Então, o fariseu não é alguém capaz de ter uma posição. Nós poderíamos equipará-los como políticos, né? Ou maus políticos, porque um bom político ele tem posição. O mau político, porque está interessado no poder, ele muda o discurso dele de acordo com quem ele está, ele faz o que... Sabe, não precisa explicar muito, a gente entende bem isso aqui. Só que atenção, hein? Aquilo que os fariseus utilizam como estilo de vida, ou seja, buscar um proveito próprio, entender, é talvez aquilo que acontece com a gente, do ponto de vista espiritual. E não tem nenhum problema se por acaso nós nos identificarmos como os fariseus. Temos problema se continuarmos a nossa vida como fariseus. Nós somos chamados a uma conversão, a viver a vida nova que Jesus Cristo nos propõe. E por isso, diante de Cristo, diante de Cristo é melhor pedir que as nossas hipocrisias, elas sejam reveladas. Porque diante de Cristo, a hipocrisia revelada se torna perdão e capacidade de vida, de relação com Deus. O contrário, nós corremos o risco de viver como fariseus e vamos querer na vida espiritual também colocar Jesus sempre em situações difíceis, utilizando a verdade que Ele nos dá para os nossos prazeres, para aquilo que nós queremos, e não por aquilo que a verdade de Jesus Cristo nos provoca. Só que tem um fato interessante aqui, é um passo para nós aprofundarmos esta postura dos fariseus, que da boca dos fariseus pode sair alguma verdade. E isto não é nenhum problema, porque como eles não têm posição, eles mudam de posição a todo momento, pode acontecer que nessas mudanças de posição aí, eles digam alguma coisa de verdadeiro. E de fato disseram, diante de Jesus, eles disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Isso que eles disseram aqui é a pura verdade. E nenhum problema com isso. Só que eles não acreditam nisso que eles estão dizendo. Jesus Cristo é a verdade, sim, o próprio Cristo fala: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Jesus Cristo ensina o caminho de Deus? Jesus Cristo não diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Agora nós temos que dar um passo segundo a nossa espiritualidade. Mas será que nós, também, ao dizer coisas verdadeiras sobre Jesus, eu acredito em Jesus, Jesus é o Senhor da minha vida, eu amo Jesus, Jesus é tudo para mim, Jesus, será que nós, no momento de dar testemunho cristão,
nós não agimos um pouco como fariseus às avessas? No momento de proclamar Cristo, nós damos um passo para trás, porque ficamos com medo do que vão pensar da gente na nossa família, no círculo de amigos, na nossa empresa, na nossa escola. Isto aqui é muito normal na nossa vida cristã. Nós não temos que ter medo de assumir que, de fato, às vezes eu dou passos para trás mesmo. Mas agora é o momento da conversão, é o momento de dar passos para frente. Ou seja, de sair da lógica do fariseu, que está procurando somente a vantagem pessoal e não está se posicionando de acordo com a verdade. Eu e você somos chamados a nos posicionar com a verdade, sobretudo num mundo como o de hoje. E por que sobretudo num mundo como o de hoje? Porque nós vivemos num mundo confuso, um mundo em que as pessoas não sabem mais onde colocar os pés, porque todas as coisas mudam todos os tempos, e muitas vezes nós temos essa dificuldade de perceber que a luz do mundo é Cristo, e Cristo chega no mundo através de nós cristãos e do nosso testemunho profundo do Senhor, que não é um testemunho farisaico, não é que nós dizemos que Jesus Cristo é mestre, Senhor, verdadeiro, Senhor da minha vida, da boca para fora. Nós damos testemunho profundo e verdadeiro da pessoa de Cristo. E para chegar a dar este testemunho profundo e verdadeiro da pessoa de Cristo, nós temos uma opção que é muito importante, uma opção virtuosa, que é abraçar a virtude da humildade. Nós, muitas vezes, caímos na armadilha dos fariseus, somos, às vezes, um pouco fariseus, porque, no fundo, nós deixamos levar pelo orgulho, que é a raiz de todos os pecados. Nós deixamos nos levar pela busca de poder, pelo nosso egoísmo, pela nossa mesquinhez. E, no fundo, nós não somos chamados a isso, porque nós somos chamados a viver em relação. E esta vida de relação com Deus é que nos permite sair da lógica farisaica e passar a viver na lógica de filhos de Deus, na lógica de cristãos. Isso que está por detrás da atitude farisaica, ou seja, a busca por poder, o orgulho, o querer tirar uma vantagem pessoal das situações, pode iluminar a parte segunda do Evangelho, porque os fariseus fazem isso para colocar Jesus numa cilada e fazem a pergunta: mas Senhor, é lícito pagar o imposto a César? Jesus Cristo utiliza um modo pedagógico fenomenal. Pede a eles que dê uma moeda. Atenção, Jesus Cristo não estava com a moeda. Quem estava com a moeda provavelmente estava indo pagar o imposto para César. Mas o mais interessante é observar esta moedinha aqui. Nesta moeda estava impressa a figura de César. E na época de Cristo era Tibério César. Existe um exemplar dessa moeda no Museu de Nápoles. Lá está bonitinho. E no beiral desta moeda sempre está escrito o imperador visto como um Deus. Um Deus. Mas o que faz o Deus imperador? Busca o poder. Ele não governa segundo aquilo que são os preceitos próprios de um governante. Ele busca o próprio reconhecimento, busca o próprio poder. E aí o que acontece? Que eles eram vistos como deuses. Eles se arrogavam deuses. Só que um Deus tirano é um Deus que toma tudo de você. Ele não te dá a capacidade de viver uma vida plena. Você tem que trabalhar para Ele. Esse trabalho é extenuante, é cansativo. Um trabalho que exige de você dar a este Deus aquilo que esse Deus quer, toda a sua vida. E o que esse Deus te dá em troca? Nada. Porque não é Deus, é um tirano. E os imperadores faziam isso com o povo. Veja, quando Jesus Cristo vai dizer, ok, aí está a imagem de César, então dá a César o que é de César. Dar a César o que é de César significa dar nada. Dar a Deus o que é de Deus significa dar uma outra coisa. Dar a nossa imagem, que é a imagem e semelhança de Deus. Perceber que dentro de nós e no nosso modo de ser, no nosso corpo, está estampada esta imagem de Cristo, esta imagem de Deus.
E quando nós damos a Deus aquilo que é de Deus, do Deus verdadeiro, nós estamos devolvendo a Ele tudo aquilo que Ele nos dá. E o mais bonito disso é que é dentro de um relacionamento crescente, que quanto mais nós nos entregamos a Deus, mais Deus, por assim dizer, se entrega a nós. Mais Deus se entrega a nós é modo de dizer, porque Deus nos dá tudo dele. Aqui na Eucaristia é isso. Quando nós trazemos a nossa vida para dar a Deus o que é de Deus, Deus se dá a nós também. E nós entramos dentro de um relacionamento novo, de um relacionamento que nos ajuda a crescer, um relacionamento que exige de nós a humildade. Por quê? Porque nós vamos perceber que nós dependemos sempre de um outro, que a nossa liberdade depende de alguém, do próprio Deus. Para o homem moderno isso é muito difícil, porque o homem moderno ele quer ser o Deus do mundo. Nós queremos que o mundo seja do nosso modo de ser, que o mundo seja a nossa imagem e semelhança. Teoricamente nós rezamos o Pai Nosso de modo contrário, queremos dizer, não, seja feita a minha vontade, né, assim na terra como... Não, quando seja feita a vossa vontade. E nós caímos na cilada dos fariseus exatamente quando o orgulho entra na nossa vida. E nós deixamos de lado a humildade, que é a participação da vida com o Senhor, que é a capacidade de viver esta vida e este relacionamento profundo com Cristo, que nos dá a capacidade de uma vida nova e de relacionamentos novos. Não segundo o homem e a mulher velhos, mas segundo o homem e a mulher novos que trazem estampado no próprio rosto a imagem de Cristo. E é isso que é dar a Deus o que é de Deus. Ou seja, nós vivemos dentro de uma relação profunda. Dizer que Jesus Cristo está falando da questão política é um pouquinho rebaixar o Evangelho a isso. Um cristão não deixará de dar o seu testemunho social, o seu testemunho bonito e belo, porque o cristão não tem problemas de demonstrar quem ele é honestamente. Mas quando um cristão faz isso, ele está sempre dando a Deus aquilo que é de Deus. E a César, o que resta? Nada. Ou melhor, a César resta o nosso testemunho. O testemunho de quem, com a própria vida, diz, Deus é Deus. O testemunho de quem, com a própria vida, consegue dar algo novo para este mundo. Uma relação nova, uma vida nova, que passa nos relacionamentos com o Senhor. Por isso, neste mundo confuso, nós, cristãos, somos chamados a dar a Deus o que é de Deus, e quando fazemos isso, nós também damos aos irmãos a possibilidade de perceber que a vida nossa, ela tem uma face diferente, que é a face do próprio Cristo, porque em todas as coisas foram feitas para nós homens e para a nossa salvação. Essa é a beleza e a profundidade do Evangelho que podemos um pouquinho captar hoje. Tem muitas outras coisas que poderíamos falar aqui de outros pontos de vista. E termino hoje com uma imagem, falamos da moeda de Nápoles, que é muito bonita, mas depois vamos falar hoje sobre um afresco. Aqui tem em Firenze, ou Florença. Florença é um lugar dos sonhos, né? Um lugar da arte, um lugar da beleza, um lugar lindo. E lá tem esse pintor, que é Masaccio, que era também escultor. Ele fez um afresco muito bonito na igreja della Madonna del Carmine, seria de Nossa Senhora do Carmo. E neste afresco, ele representa il tributo, ou seja, o tributo, que seria o evangelho de hoje. Ele tem uma sacada muito interessante. Enquanto os outros pintores representam Jesus Cristo apontando para a moeda e apontando para Deus, sempre com este movimento, ou seja, a mão de Cristo, uma mão aponta para a moeda, a outra mão aponta para Deus, e Cristo que olha os seus interlocutores. Masaccio tem uma ideia muito genial. Ele mostra Jesus Cristo dizendo aos apóstolos de ir dar a César o que é de César, só que ali a gente não tem nenhuma moeda. É interessante que os apóstolos olham para Jesus Cristo e todas as linhas da pintura têm como centro Cristo, inclusive os olhares dos apóstolos e de quem estava ali do partido dos fariseus. E a outra mão de Jesus Cristo, ela está apontando para baixo. Ela está apontando para a terra. E a terra é a nossa primeira origem. E o que significa a terra? Significa a humildade. E a humildade vem de humus. E humus é terra. E à medida que nós alcançamos mais a nossa origem,
mais nos deixamos ser modelados pelo autor da nossa vida, que é o próprio Deus. Portanto, se um cristão quiser dar a Deus aquilo que é de Deus, necessita de ser humilde. Necessita esta capacidade de encontrar a própria origem. Mas, ao mesmo tempo, Masaccio mostra a figura de Cristo, a figura do homem novo. E é muito interessante observar isto aqui, porque ao lado do afresco do tributo, nós temos o afresco de Adão e Eva. E a imagem do rosto de Cristo é a imagem do rosto de Adão e Eva, que mostra exatamente a novidade da nossa vida. A interpretação que eu particularmente faço é exatamente essa. Quanto mais nós damos a Deus o que é de Deus, ou seja, quanto mais encontramos o dom da nossa vida, a nossa origem, mais nos transformamos homens e mulheres segundo a imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança é essa que em Cristo encontra o seu ápice, encontra o seu sentido último, que é o que vai nos dizer o Papa João Paulo II, para citá-lo rapidamente, o nosso status hominis redente, ou seja, nós como nosso estado de homem redimidos, um estado novo, uma vida nova. E, portanto, dar a Deus o que é de Deus significa dar um testemunho no mundo desta presença profunda de Cristo, que está presente em toda a realidade, dá a esta realidade um sentido grande e dá à nossa vida a capacidade de ver estampada, de ver impressa no nosso rosto, e não na moeda, símbolo do poder, mas no nosso rosto, a presença do Filho de Deus. E é esta presença que o mundo de hoje está esperando de cada um de nós. Que Maria Santíssima nos ajude, que possamos sempre e com alegria dar a Deus aquilo que é de Deus. Que assim seja. Amém.